Segunda Samuel, capítulo 12. O profeta Natã repreende Davi. E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com os seus filhos. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante visitar o homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para servir para o viajante, que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio. Também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos. A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. A ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor perdoou o teu pecado. Não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar, sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem também o filho que te nasceu, certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciões da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam: Eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta, porque mais lhe afligiria? Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi a seus servos: Está morta a criança? E eles disseram: Está morta. Então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou de roupas, entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa e pediu pão. E lhe puseram pão e comeu. E disseram-lhe seus servos:
que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão? E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se Deus se compadecera de mim e vivera a criança. Porém agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher. Entrou a ela e se deitou com ela. E ela deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Salomão, e o Senhor o amou. E enviou pela mão do profeta Natã, dando-lhe o nome de Gedidias, por amor ao Senhor. Ora, pelejou Joabe contra Rabá dos filhos de Amon e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi e disse: pelejei contra Rabá e também tomei a cidade das águas. Ajunta agora o restante do povo, cerca a cidade e toma, para que, tomando eu a cidade, não se aclame sobre ela o meu nome. Então ajuntou Davi a todo o povo e marchou para Rabá, pelejou contra ela e a tomou. E tirou a coroa da cabeça do seu rei, cujo peso era de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi. E da cidade levou muito grande despojo. E trazendo o povo que havia nela, opôs às serras, às talhadeiras de ferro e aos machados de ferro, e os fez passar por forno de tijolos. E assim fez a todas as cidades dos filhos de Amon, e voltou Davi e todo o povo para Jerusalém. Capítulo 13. A história de Amon e Tamar. E aconteceu depois disto que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa cujo nome era Tamar, Amon, filho de Davi, amou-a, e angustiou-se Amon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia aos olhos de Amon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Amon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E era Jonadab homem muito sagaz, o qual lhe disse: por que tu de dia em dia tanto emagreces, sendo filho do rei? Não mo farás saber a mim? Então lhe disse Amon: amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Jonadab lhe disse: deita-te na tua cama e finge-te doente, e quando teu pai te vier visitar, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha, me dê de comer pão, prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Amon e fingiu-se doente. E vindo o rei visitá-lo, disse Amon ao rei: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma de sua mão. Mandou então Davi a casa a Tamar, dizendo: vai à casa de Amon, teu irmão, e faz-lhe alguma comida. E foi Tamar à casa de Amon, seu irmão, ele, porém, estava deitado, e tomou massa, a amassou, fez bolos diante dos seus olhos, e cozeu os bolos. E tomou a frigideira e os tirou diante dele.
Porém ele recusou comer e disse a Amon: Fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram dele. Então disse Amon a Tamar: Traze a comida à câmara e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera e levou-os a Amon, seu irmão, à câmara. E chegando-lhes para que comesse, pegou dele e disse-lhe: Vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: Não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos à sua voz, antes sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Depois, Amon sentiu grande aversão por ela, pois maior era o ódio que sentiu por ela do que o amor com que a amara. E disse-lhe Amon: Levanta-te e vai-te. Então ela lhe disse: Não há razão de me despedires assim. Maior seria este mal do que o outro que já me tens feito. Porém não lhe quis dar ouvidos. E chamou a seu moço que o servia e disse: Ponha fora a esta e fecha a porta após ela. E trazia ela uma roupa de muitas cores, porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis. E seu servo a pôs para fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a sua cabeça e a roupa de muitas cores que trazia rasgou e pôs as mãos sobre a cabeça e foi andando e clamando. E Absalão, seu irmão, lhe disse: Esteve Amon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isto. Assim ficou Tamar e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. E ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Porém Absalão não falou com Amon, nem mal nem bem, porque Absalão odiava a Amon, por ter forçado a Tamar, sua irmã. Absalão mata Amon. E aconteceu que, passados 2 anos inteiros, Absalão tinha tosquedores em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão a todos os filhos do rei. E foi Absalão ao rei e disse: Eis que teu servo tem tosquedores. Peço que o rei e os seus servos venham com o teu servo. O rei, porém, disse a Absalão: Não, filho meu, não vamos todos juntos, para não tecermos pesados. E instou com ele, porém não quis ir, mas o abençoou. Então disse Absalão: Quando não deixar ir conosco Amon, meu irmão? Porém o rei disse: Para que iria contigo? E instando Absalão com ele, deixou ir com ele a Amon e a todos os filhos do rei. E Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: Tomai sentido quando o coração de Amon estiver alegre do vinho, e eu vos dizer: feri a Amon, então o matareis. Não temais, porque porventura não sou eu quem vô-lo ordenei? Esforçai-vos e sede valentes. E os moços de Absalão fizeram a Amon como Absalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, montaram cada um no seu mulo e fugiram.
E aconteceu que, estando eles ainda no caminho, chegou a nova a Davi, dizendo: Se Absalão feriu a todos os filhos do rei, e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou, rasgou as suas vestes e se lançou por terra. Da mesma maneira, todos os seus servos estavam com vestes rasgadas. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: Não diga o meu senhor que mataram a todos os moços filhos do rei, porque só morreu Amon, porque assim tinha resolvido fazer Absalão desde o dia em que forçou a Tamar, sua irmã. Não se lhe ponha, pois, agora no coração do rei, meu senhor, tal coisa, dizendo: Morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Amon. E Absalão fugiu, e o moço que estava de guarda levantou os seus olhos e olhou, e eis que muito povo vinha pelo caminho, por detrás dele, pelo lado do monte. Então disse Jonadab ao rei: Eis, aqui vêm os filhos do rei, conforme a palavra de teu servo. Assim sucedeu. E aconteceu que, como acabou de falar, os filhos do rei vieram, levantaram a sua voz e choraram. Também o rei e todos os seus servos choraram amargamente. A fuga de Absalão. Assim Absalão fugiu e foi a Talmai, filho de Amiur, rei de Gessur. E Davi lamentava por seu filho todos aqueles dias. Assim Absalão fugiu e foi para Gessur. Esteve ali 3 anos. Então tinha o rei Davi saudades de Absalão, porque já se tinha consolado acerca da morte de Amon. Capítulo 14. Joabe traz Absalão para casa. Conhecendo, pois, Joabe, filho de Jeruiá, que o coração do rei estava inclinado para Absalão, enviou Joabe a Tecoá e tomou de lá uma mulher sábia e disse-lhe: Ora, finge que estás de luto, veste roupas de luto, não te unjas com óleo, e se como uma mulher que há já muitos dias está de luto por algum morto. Vai ao rei e fala-lhe conforme a esta palavra. E Joabe lhe pôs as palavras na boca, e a mulher de Coitá falou ao rei, e deitando-se com o rosto em terra, se prostrou e disse: Salva-me, ó rei. E disse-lhe o rei: Que tens? E disse ela: Na verdade, sou mulher viúva, morreu meu marido. Tinha, pois, a tua serva 2 filhos, estes brigaram entre si no campo, e não houve quem os apartasse. Assim, um feriu ao outro e o matou. E eis que toda a linhagem se levantou contra a tua serva e disseram: Dá-nos aquele que feriu a seu irmão, para que o matemos por causa da vida de seu irmão, a quem matou, e para que destruamos também ao herdeiro, assim apagarão a brasa. Que me ficou de sorte que não deixam a meu marido nome nem remanescente sobre a terra. E disse o rei à mulher: Vai para a tua casa, e eu mandarei ordem acerca de ti. E disse a mulher de Coitá ao rei: A injustiça, rei meu, senhor, venha sobre mim e sobre a casa de meu pai, e o rei e o seu trono fique inculpável. E disse o rei: Quem falar contra ti, traze-mo a mim, e nunca mais te tocará. E disse ela: Ora, lembre-se o rei do Senhor seu Deus, para que os
vingadores do sangue não prossigam na destruição e não exterminem a meu filho. Então disse ele: vive o Senhor, que não há de cair no chão nenhum dos cabelos de teu filho. Então disse a mulher: peço-te que a tua serva fale uma palavra ao rei, meu senhor. E disse ele: fala. E disse a mulher: por que, pois, pensas-te tu uma tal coisa contra o povo de Deus? Porque falando o rei tal palavra, fica como culpado, visto que o rei não torna a trazer o seu desterrado. Porque certamente morreremos e seremos como águas derramadas na terra, que não se ajuntam mais. Deus, pois, lhe não tirará a vida, mas ideará pensamentos para que não fique banido dele o seu desterrado. E se eu agora vim falar esta palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou, dizia, pois, a tua serva. Falarei, pois, ao rei, porventura fará o rei segundo a palavra da sua serva. Porque o rei ouvirá para livrar a sua serva da mão do homem que intenta destruir juntamente a mim e a meu filho da herança de Deus. Dizia mais a tua serva: seja agora a palavra do rei meu senhor para descanso, porque como um anjo de Deus, assim é o rei meu senhor, para ouvir o bem e o mal. E o Senhor teu Deus será contigo. Então respondeu o rei e disse à mulher: peço-te que não me encubras o que eu te perguntar. E disse a mulher: ora, fale o rei meu senhor. E disse o rei: não é verdade que a mão de Joabe anda contigo em tudo isto? E respondeu a mulher e disse: vive a tua alma, ó rei meu senhor, que ninguém se poderá desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, de tudo quanto o rei meu senhor tem falado. Porque Joabe, teu servo, é quem me deu ordem, e foi ele que pôs na boca da tua serva todas estas palavras, para mudar o aspecto deste caso. Foi que o teu servo Joabe fez isto. Porém, sábio é meu senhor, conforme a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que há na terra. Então o rei disse a Joabe: eis que fiz isto, vai e torna a trazer o jovem Absalão. Então Joabe se prostrou sobre o seu rosto em terra, se inclinou e agradeceu ao rei, e disse Joabe: hoje conhece o teu servo que achei graça aos teus olhos, ó rei, meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do teu servo. Levantou-se, pois, Joabe, foi a Gessur e trouxe Absalão a Jerusalém. E disse o rei: retorne para a sua casa, mas não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para a sua casa e não viu a face do rei. Não havia, porém, em todo Israel homem tão belo e tão aprazível como Absalão. Desde a planta do pé até a cabeça, não havia nele defeito algum. E quando cortava o cabelo, e sucedia que no fim de cada ano o cortava, porquanto muito lhe pesava, e por isso o cortava. Pesava o cabelo da sua cabeça 200 ciclos, segundo o peso real. Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar, e esta era mulher formosa à vista.
Assim ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém e não viu a face do rei. Mandou, pois, Absalão chamar a Joabe para o enviar ao rei, porém não quis vir a ele, e enviou ainda a 2ª vez, contudo não quis vir. Então disse aos seus servos: Vedes ali o pedaço de campo de Joabe, pegado ao meu, e tem cevada nele, ide e ponde-lhe fogo. E os servos de Absalão puseram fogo ao pedaço de campo. Então Joabe se levantou e veio a Absalão em casa e disse-lhe: Por que puseram os teus servos fogo ao pedaço de campo que é meu? E disse Absalão a Joabe: Eis que enviei a ti, dizendo: Vem cá para que te envie ao rei, e dizer-lhe para que vim de Gessur. Melhor me for estar ainda lá agora, pois veja eu a face do rei, e se há ainda em mim alguma culpa, que me mate. Então foi Joabe ao rei e assim lhe disse. Então chamou a Absalão e ele se apresentou ao rei e se inclinou sobre o seu rosto em terra diante do rei, e o rei beijou a Absalão.